E hoje eu vou tirar a dúvida, acho que de muitas pessoas. Eu queria saber, Anderson, o que é exatamente o método para acabar com a fobia? Sim, essa é uma ótima pergunta, porque às vezes eu vejo que tem algumas coisas que para mim são, sei lá, óbvias demais e talvez nem seja tão óbvio, porque como eu convivo com isso todo dia, então, mas vamos lá. O método, ele é uma sequência de técnicas e métodos para reprogramar a nossa mente. Então, por exemplo, primeiro, como que uma fobia é formada? Para eu falar um pouco das técnicas, eu vou reintroduzir aquele assunto de como uma fobia é formada. O que é uma fobia? É uma conexão entre duas coisas na nossa mente. Duas coisas, aí eu estou chamando de coisas para simplificar aqui alguns termos da neurociência. Mas só para também não ficar tão coisa, então imagina que a gente tem uma linha reta aqui, e aí um ponto dessa linha eu tenho uma coisa, e na outra ponta eu tenho essa outra coisa. Então, deixa eu começar com essa de cá. Nessa ponta aqui, eu tenho, por exemplo, o conceito do que é altura. E aí a gente está falando de fobia de altura, por exemplo. Conceito do que é altura. E aí já vai variar. Para algumas pessoas, não, para mim é alto se eu estiver acima de 10 metros. Para outra pessoa, não, para mim é alto se eu estiver no quarto andar de um prédio, já começa a ficar alto. Se eu estiver num elevador panorâmico, meu Deus, para mim eu já começo a olhar para baixo e passar mal. Ou tem pessoas que vão falar, não, para mim uma passarela para atravessar a rua já é alto demais. Então, tá vendo tudo isso? Para várias pessoas muda, é diferente. Mas o que está aqui nessa ponta de cá dessa linha é o conceito do que é alto. E aí, para cada fobia, e aí existem... tende ao infinito o número de fobias, sabia? É praticamente quase realmente infinito o número de fobias possíveis, vamos colocar assim. Acho que a gente tem visto bastante isso Sim. na interação do pessoal, Sim. né? Porque cada dia eu me surpreendo com um tipo de fobia. Uma fobia coisa diferente. Que a gente acha que tem coisa que eu nunca imaginei que alguém pudesse ter uma Sim. fobia e tem. Tem umas que a gente não consegue, né? A gente começa a rir porque fala, meu Deus, é muito inusitado algumas fobias. Fobia de anão, fobia de arco-íris. Acho que a mais inusitada foi a de arco-íris. De Acho que arco-íris. até agora nenhuma superou a de arco-íris. E aí a gente foi ver lá, e às vezes parece, talvez, deve ser alguém fazendo piada, mas não, a moça falou, não, quando eu tô ali no quintal de casa e aparece um arco-íris, eu corro para dentro e fecho a porta, enquanto o arco-íris não desaparece, eu fico lá. Então você vê que realmente é uma fobia e limita a vida da pessoa. Com certeza. Sei lá, de repente o tempo começa a ficar um tempo chuvoso, aí a pessoa, meu Deus, vai vir arco-íris e tal. Pode aparecer do nada em Do qualquer nada. lugar. Então, assim, não é uma coisa que, tipo, igual, às vezes, por exemplo, sei lá, fobia de cachorro. Você sabe Sim. mais ou menos onde pode ou não ter um cachorro, né? E pode sair de qualquer esquina também. Mas um arco-íris é muito, muito imprevisto, assim. Isso que eu estava falando esses dias. O número de fobias ele é praticamente ilimitado. Porque tá vendo essa ponta aqui onde eu estou colocando a fobia? Pode ser qualquer conteúdo, qualquer coisa. A gente olha para o mundo ao nosso redor, qualquer uma dessas coisas que estão aqui nessa mesa, que estão no ambiente, dentro de casa, na rua, qualquer coisa pode preencher esse lugar aqui, que é o lugar da fobia. Né? Então, é altura, cachorro, gato. Essa semana eu conversei com uma moça que tem fobia de coisas balançando ao vento. Ela, se tiver um balanço daqueles de criança e o vento bater, aquilo dispara em mim sensações horríveis. Aquele negocinho de regular como é que fala? A cortina, a persiana que fica pendurado. Se bater um vento e aquilo ali ficar balançando ao vento, para mim provoca sensações terríveis. Ela falou que não pode ver isso nem na televisão. Se estiver passando um filme e aparecer uma cena dessa, ela falou que deve limitar ela demais. Ela falou que já é o suficiente para ela começar a passar mal. Meu Deus. Então, eu estou me esforçando para começar a trazer esses casos diferentes, porque eu sempre falo dos mais clássicos, né? Altura, cachorro, aranha. Eu comecei os podcasts falando desses mais clássicos porque fala com mais pessoas. Sim. Só que aí está aparecendo muita gente nos comentários. Mas a minha fobia é diferente, a minha fobia é diferente, a minha é diferente, a minha é diferente.
E o que eu quero que as pessoas entendam hoje é que não é diferente. Tá vendo esse conteúdo aqui? Aí daqui a pouco eu vou falar qual é a outra coisa que está na outra ponta dessa linha, lá no cérebro. O conteúdo, a pessoa pode preencher com qualquer coisa. Fobia de coisas balançando ao vento, fobia de tartaruga, fobia de cachorro, de lagartixa e por aí vai. Beleza, o que está na outra ponta dessa linha aqui? Uma emoção muito forte. Por isso que eu falei que uma fobia é uma conexão na nossa mente, no nosso cérebro, entre duas coisas. E aí, quando eu falo na nossa mente, no nosso cérebro, tem algumas pessoas que tendem a levar isso para um lado místico, sabe? Como se fosse uma coisa... Eu não quero entrar muito nisso, mas como se fosse uma coisa espiritualizada. Tem pessoas que tendem a levar as emoções como uma coisa da alma ou do espírito. E não é. Quando eu estou falando aqui, tem uma linha conectando uma coisa, e aí eu já expliquei que pode ser várias coisas que estão aqui dentro, uma conexão entre um significado com uma emoção. Isso, tá vendo? Essa metáfora que eu estou usando de uma linha, lá no nosso cérebro existe mesmo um caminho neural que vai sendo percorrido e conecta duas coisas. Então eu tenho em algum lugar do meu cérebro armazenado o conceito do que é estar em um lugar alto. Beleza. Isso aqui é o conceito de estar em um lugar alto. E aí essa sinapse dispara e percorre um caminho neural mesmo. Inclusive, isso dá para ser rastreado através de ressonância magnética. Essas ressonâncias mais modernas, a gente consegue realmente ver isso acontecendo. A gente consegue, por exemplo, comparar. Vai lá e escaneia o cérebro de uma pessoa ainda no estado fóbico. Digamos, a pessoa tem... Isso já foi feito. Por exemplo, a pessoa tem fobia de aranha. Aí você pega e mostra uma foto de uma aranha para essa pessoa, enquanto ela está lá na máquina. Aí você consegue ver as conexões, as áreas do cérebro que acendem. E principalmente, por exemplo, o sangue é irrigado de uma forma diferente em diferentes partes do cérebro. Na hora que a pessoa está vendo lá a foto da aranha, tem partes do cérebro que recebem mais sangue, as sinapses ficam mais intensas. E aí depois aplica o método para acabar com a fobia e refaz esse teste. Coloca a pessoa de novo na máquina, está lá escaneando o cérebro e mostra a foto de uma aranha. As conexões estão totalmente diferentes. A forma que o sangue está irrigando o cérebro já está diferente, a distribuição do sangue muda tudo. Então, assim, hoje eu quero enfatizar isso. Nós estamos falando de ciência. Ciência. É isso que nós estamos tratando aqui. Então, eu vi algumas pessoas... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem muito embasamento científico, porque às vezes eu uso metáforas para explicar, eu uso exemplos lúdicos, eu chamo de tem uma coisa e outra coisa, porque eu quero evitar esses nomes rebuscados da neurociência, porque eu sei que isso vai afastar muita gente. E vai atrapalhar, pode até atrapalhar o entendimento. Então eu prefiro, às vezes, usar metáforas, historinhas, ou histórias de casos de pessoas que já superaram a fobia. Mas hoje eu quero mostrar isso assim. Olha, tá vendo tudo isso que a gente está fazendo isso aqui? Isso aqui não é brincadeira, é ciência. Ciência da melhor qualidade. Então, essa conexão, aí abri um parênteses enorme aqui para explicar. Tá vendo essa linhazinha que conecta coisa e coisa? Numa ponta, o significado do que é altura, ou o significado do que é aquela coisa que me dá fobia. Na outra ponta está uma emoção. Aí é um pouco mais simples, porque o número de emoções ele é limitado, né? O número de coisas aqui não, tende ao infinito, né? Porque daqui a pouco alguém inventa um objeto novo e aí tem alguém que vai ter fobia daquele objeto que nem existia antes. Verdade. Então isso tende ao infinito. Agora, o número de emoções que a gente sente, não, a gente tem uma lista de emoções. Amor, paixão, ódio, pavor, terror, desespero, medo. Então, assim, dá para a gente colocar num papel e listar as emoções possíveis que um ser humano consegue sentir. Já coisas na outra ponta que não é praticamente ilimitado. Então, eu fiz essa introdução enorme para responder o que é o método, né? Sim. O método para acabar com a fobia, ele não vai trabalhar nem num lugar
e nem num outro. Porque as emoções, eu não posso eliminar elas. Elas fazem parte da nossa vida. Tem até técnica para isso, mas não seria saudável. Um dia eu posso falar isso, por que o nosso repertório emocional ele é necessário e a gente tem que ter essas emoções. Um dia eu falei isso para uma pessoa num atendimento e a pessoa falou assim, Anderson, mas tem umas emoções que não servem para nada. Eu falei, fala uma aí. Ela falou, ansiedade. Eu falei, se eu zerar a ansiedade na sua vida, isso pode provocar pode não, com certeza vai gerar um problema terrível para você. Se você sentir zero ansiedade, se você nunca sentir ansiedade, nossa, isso pode ser terrível. Você pode se tornar uma pessoa totalmente apática durante a vida. Você pode se tornar uma pessoa sem reação diante das coisas. Você pode se tornar uma pessoa que não se prepara para o futuro. Tipo, deixa o futuro vir, o que acontecer, aconteceu. Então, a ansiedade ela tem um papel. O que não faz bem é estar o tempo todo ansioso. Acorda ansioso, vai comer ansioso. Parece que você está ansioso o dia inteiro e aquela emoção fica ali. Aí sim, você está usando a ansiedade de uma forma não saudável. Mas eliminar nenhuma emoção, sem exceção. Sei lá, você pode colocar aí na lista ódio, rancor. O que não faz bem é o uso. O uso que a gente faz dessas emoções. Inadequado das emoções. Exatamente. O uso é que pode ter problema. Como é que a pessoa está usando essa emoção? A raiva. Então, o uso às vezes está bem desastroso. Nossa, a pessoa fica com raiva e faz um monte de besteira. Então, tá vendo? Não é a raiva que faz mal, é o uso dela que faz mal. Qualquer dia a gente pode falar sobre isso num podcast, assim. Como usar melhor as nossas emoções. Digamos assim, um dia eu estava discutindo isso porque eu vi na internet uma pessoa falando de um treinamento emoções burras e emoções inteligentes. Aí eu discordei na hora. Eu falei, não, mas já começou errado já no nome do curso. Mais ou menos, eu não quero falar o nome exato para não criar briga com ninguém. Mas o nome era por aí. Você vai aprender quais são as emoções burras e as emoções inteligentes. Eu falei, não existe essa categoria de emoções burras e inteligentes. Pode existir um uso burro das emoções e um uso inteligente das emoções. Mas as emoções não dá para aplicar nenhum adjetivo nelas. E aí, voltando de novo, eu estou fazendo muito mistério, né, para falar o que é o método. O método não vai trabalhar nem nessa ponta e nem nessa. O método não vai trabalhar no conteúdo, no conceito, por exemplo, do que é a altura, e nem trabalhar na emoção. O método vai trabalhar nessa conexão entre as duas. Essa linha, sabe lá, o caminho neuronal que eu falei, as sinapses que conectam o conceito do que é altura ao medo, ao pânico. O conceito do que é um cachorro, e aí conecta com o medo e o pânico. O conceito, ele não precisa mudar. A pessoa fala assim, não, se eu estou num quarto andar do prédio, isso para mim é alto. Beleza, continue achando alto, porque é mesmo. Se você cair daqui, é perigoso. Inclusive. Então, tá certo o seu conceito, tá vendo? Seu conceito, o quarto andar aqui é alto, até o segundo já é alto mesmo. Então, continue achando que é alto. Tá vendo? Eu não quero mudar o conceito. Sim. Tá vendo a sua emoção? Aí eu pergunto para essa pessoa, o que você sente, Alain? Medo. Um medo absurdo na hora da fobia, quando eu estou num lugar alto. Tá vendo esse medo absurdo? Eu não posso apagar ele também. Ele tem uma utilidade. Então, o que eu vou fazer? Tirar a conexão. A gente usa a técnica para enfraquecer cada vez mais essa conexão e, sabe, essa linha, e tirando e aí desconectando. O medo ainda existe lá no meu cérebro e o conceito do que é um lugar alto também existe ainda, mas eles estão separados agora, eles não estão mais conectados. A conexão foi desfeita. E aí, dos detalhes técnicos, a gente já falou muito, né? Tem a técnica lá de pegar as principais experiências, isso o pessoal pode ver aqui no podcast, né? De pegar as principais experiências que a pessoa teve com isso e reprogramar essas memórias para ir desfazendo essas conexões. Mas, de uma forma geral, é isso. A gente vai mudar lá no cérebro mesmo. Não tem nada de espiritualizado, tá, gente? É lá no cérebro que vai mudar. Essas sinapses, elas precisam, enquanto essas sinapses estiverem disparando um neurônio no outro e criando essa conexão entre medo e pavor absurdo e o conceito do que é qualquer coisa, altura, gato, cachorro, enquanto essas sinapses estiverem disparando aqui, a fobia não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca enquanto isso aqui existir. Então, o método,
ele se aplica a qualquer fobia por causa disso. A gente está trabalhando na linha. Em todas as fobias, essa linha vai existir, essa conexão. A pessoa, mas a minha fobia é diferente, Anderson. Sim, eu estou interessado na linha. A pessoa, ela quer me falar do tipo da fobia dela, que, não, é arco-íris, não, é cachorro, gato, e tudo. A pessoa, ela quer focar muito no conteúdo, e eu sempre, quando estou conduzindo a técnica, eu quero focar muito aqui, ó, na linha. E a linha é a mesma. A linha é a mesma. Se a gente arrebentar essa linha e desconectar, não interessa o conteúdo. A fobia vai acabar.